Imagine por um instante como seria a sua vida se você parasse de esperar tanto dos outros. Se não precisasse que alguém te entendesse para ter paz, se o seu valor não dependesse de um aplauso, de uma mensagem ou de uma validação externa. Como seria viver assim, livre das expectativas que te amarram e da frustração que vem sempre que o mundo não age como você gostaria? É exatamente isso que os antigos estoicos descobriram. A verdadeira força começa no momento em que você tira o peso das mãos dos outros e coloca de volta nas suas. Enquanto muitos sofrem porque não recebem o que esperam, eles aprenderam a não depender, a não exigir que alguém complete o que já existe dentro. E foi nesse lugar de independência emocional que encontraram a paz. Neste vídeo, vamos percorrer juntos 12 lições profundas que podem mudar o rumo da sua vida. São lições que te ensinam a parar de viver preso à opinião alheia, a soltar a necessidade de ser compreendido e a construir uma liberdade que ninguém pode tirar. Porque quando você aprende a olhar para dentro e não para fora, algo desperta. Você recupera o seu poder. Antes de começarmos, deixe nos comentários um compromisso com você mesmo. Hoje começo a ser emocionalmente autossuficiente. Eu escolho a paz estoica. Escreva e torne real. Está pronto? Vamos começar. Lição 1. Elimine a ilusão do dever emocional. Vivemos presos a uma ideia silenciosa que machuca. Acreditar que as pessoas têm a obrigação de estar lá por nós, que se damos algo, elas devem devolver na mesma medida, que se caímos alguém precisa nos levantar e que se sofremos alguém tem a responsabilidade de curar a dor. Essa ilusão se instala devagar nas nossas relações e nos faz criar expectativas impossíveis de cumprir. Esperamos compreensão automática, gestos que não pedimos, palavras exatas que ninguém prometeu. E quando isso não acontece, sentimos que falharam conosco. Mas a verdade é outra. Ninguém nos deve nada no campo emocional. Ninguém tem a missão de decifrar nosso mundo interno, nem de carregar o peso das nossas feridas. O que dói não é o que o outro faz, mas a história que inventamos sobre como ele deveria agir. Por isso, a primeira lição é dura e libertadora. Ninguém é obrigado a agir como você espera. Quando você acredita no dever emocional, entrega sua paz ao controle dos outros. Vive esperando sinais de afeto como se fossem um direito, e quanto mais espera, maior é a decepção. Não é frieza aceitar isso, é maturidade. Cada pessoa ama do seu jeito e não dá para impor a sua forma aos outros. Epicteto disse com clareza: não queira que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como acontecem e sua vida será serena. Quando você aplica isso, tudo muda. Passa a agradecer o que chega sem exigir, a valorizar a presença quando ela aparece e a parar de se revoltar com aquilo que não recebe. Relacionamentos não existem para te completar, existem para caminhar ao lado. Não são abrigos para despejar todas as suas carências, são espaços para compartilhar o que você é. Quando você solta a ilusão de que alguém tem que te salvar, descobre que o poder de se reconstruir sempre esteve em você. A partir de hoje, pare de medir o amor por mensagens, gestos ou frequência de atenção. Não exija, agradeça. Não dependa, escolha. Porque a verdadeira paz começa quando você entende que ninguém está em dívida com você. Lição 2. A validação não define o seu valor. Desde pequenos aprendemos a buscar aprovação. Um sorriso de orgulho, um aplauso ou um elogio viram combustível invisível para nossa autoestima. Com o tempo, começamos a depender dessas reações para nos sentirmos bem. Moldamos nossas palavras, atitudes e até quem somos para agradar. Mas existe um momento em que é preciso acordar. O seu valor não depende disso. Você não vale mais quando é elogiado, nem vale menos quando é ignorado. A sua essência não muda por causa da opinião de ninguém. Quando você vive em função da validação externa, vira prisioneiro de uma corda bamba. Um dia está no alto porque alguém aprovou, no outro desaba porque alguém criticou ou ficou em silêncio. E essa oscilação nunca acaba, porque o reconhecimento de fora é instável, muda o tempo todo e jamais será suficiente. Mesmo fazendo tudo certo, E essa oscilação nunca acaba, porque o reconhecimento de fora é instável, muda o tempo todo e jamais será suficiente. Mesmo fazendo tudo certo, ainda haverá quem não veja valor em você. A verdadeira liberdade começa quando você aprende a se validar.
quando faz o que é certo mesmo que ninguém veja, quando escolhe o que te faz bem sem esperar aplausos, quando erra e, em vez de se punir, se acolhe. Essa é a autoestima sólida, aquela que não desmorona com críticas nem se incha com elogios. Lembre-se, quem realmente te valoriza vai fazer isso sem que você precise mendigar. Mas antes disso, você precisa se valorizar. Não viva correndo atrás da aprovação dos outros. Pare de procurar fora o que só você pode se dar. Transforme isso no seu mantra diário. Meu valor não depende de ninguém. Eu me respeito, me sustento e me escolho. No momento em que você entende isso, o barulho de fora deixa de comandar sua vida. Lição 3. Ninguém te deve felicidade. Uma das maiores armadilhas emocionais é acreditar que alguém tem a obrigação de nos fazer felizes. Pensamos que o parceiro deve nos completar, que os amigos têm que nos encher de alegria, que a família precisa entender nossos silêncios e carregar nossos pesos. E quando isso não acontece, sentimos que a vida é injusta. Mas a verdade, por mais dura que pareça, é clara. Ninguém te deve felicidade. Ninguém nasceu com a missão de preencher os teus vazios, curar tuas feridas ou carregar o teu bem-estar nos ombros. Essa responsabilidade é só sua. Quando você coloca a sua alegria nas mãos de outra pessoa, vive numa montanha-russa emocional. Sobe quando recebe atenção e desaba quando ela falta. Isso não é amor, é dependência. Mesmo as pessoas que mais te amam têm suas próprias dores, limites e batalhas, e nem sempre saberão te dar o que você precisa. É por isso que a verdadeira força vem quando você aprende a gerar felicidade dentro de si. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não depende de promessas cumpridas nem de gestos que vêm de fora. Depende do que você escolhe cultivar todos os dias. Quando você entende isso de verdade, para de esperar salvadores e começa a se salvar. A felicidade que vem de fora é presente, não obrigação. Se alguém te faz feliz, agradeça. Se alguém está ao seu lado nos altos e baixos, valorize. Mas nunca exija isso como se fosse um direito. Porque no momento em que você coloca essa responsabilidade nos outros, entrega um poder que não é deles. Aprenda a estar bem consigo mesmo, mesmo quando ninguém mais está. Construa sua paz, seu equilíbrio e sua plenitude a partir de dentro. Então, quando alguém vier caminhar ao seu lado, será por escolha e não por necessidade. E nesse ponto você descobre o que é liberdade de verdade. Lição 4. Rompa com o mito do para sempre. Desde cedo nos ensinaram a sonhar com o para sempre, como se a duração fosse a prova do valor de algo. Crescemos acreditando que se uma relação dura a vida toda, então ela foi verdadeira, e se acaba, é porque falhou. Mas a vida, embora pareça dura, é muito mais honesta, nada dura para sempre. E entender isso não é um castigo, é uma libertação. As pessoas mudam, os caminhos se separam, as fases se transformam. Não é traição, nem desamor é movimento. A vida é feita de ciclos. E o sofrimento nasce quando insistimos em manter intacto algo que já mudou. Quando nos agarramos ao que um dia foi bonito, mesmo sabendo que já não nos serve. Esse apego não é amor, é medo. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia: nunca digas, perdi algo. Apenas diga, devolvi. Porque nada nos pertence, nem pessoas, nem situações. A única coisa que está sob nosso controle é como reagimos a essas mudanças. Aceitar que tudo é passageiro não significa viver sem laços, significa viver sem correntes. É agradecer o que existiu sem exigir que dure para sempre. É entender que a beleza de algo não está no tempo que durou, mas no quanto nos transformou. Quando você solta a ideia de para sempre, deixa de ter medo do fim e passa a viver o presente com mais intensidade. Aprende a amar sem prender, a valorizar sem exigir posse. E quando algo termina, você olha para trás com gratidão, sem rancor e segue adiante mais leve. A verdadeira força está em amar sem querer controlar e em deixar ir sem chamar de fracasso o que apenas cumpriu seu ciclo. Lição 5. Não espere que te entendam. Existe um desejo profundo em cada um de nós: ser compreendido. Queremos que alguém leia nossos silêncios, entenda nossos gestos, perceba nossas ausências e decifre nossas contradições. Esperamos que os outros saibam exatamente o que sentimos, mesmo quando nem nós sabemos explicar. Mas essa expectativa é um dos maiores caminhos para a frustração.
Mesmo aqueles que mais te amam têm limites. Eles não enxergam tudo o que acontece dentro de você. Não por falta de cuidado, mas porque ninguém tem acesso ao mapa do teu mundo interior. Há batalhas que são só tuas, e exigir que alguém as entenda completamente é pedir o impossível. O estoicismo ensina que a única coisa que realmente controlamos é nossa percepção e nossa reação. Não podemos controlar como os outros nos veem ou nos interpretam. Marco Aurélio dizia: não desperdice o que te resta de vida tentando adivinhar o que os outros pensam. Quando você aceita isso, entende algo poderoso. Sua paz não pode depender de ser entendido. Há sentimentos que não têm palavras, dores que ninguém mais pode carregar, processos que só podem ser atravessados sozinho. Se alguém te entende, seja grato. Se não, siga assim mesmo. Não é preciso levantar muros nem se fechar para o mundo. Apenas pare de travar a sua vida esperando compreensão perfeita. Dê a si mesmo o entendimento que tantas vezes procura nos outros, porque no dia em que você parar de depender que alguém veja tudo em você, sua força volta para onde sempre deveria estar, dentro de você. E a partir daí, ninguém mais pode te parar. Lição 6. Liberte-se da necessidade de reciprocidade. Um dos maiores pesos que carregamos sem perceber é esperar que os outros nos devolvam exatamente o que damos. Achamos que se oferecemos atenção, carinho ou apoio, isso voltará na mesma medida. E quando isso não acontece, ficamos feridos, como se algo estivesse errado. Mas a verdade é simples. Nem todo mundo ama como você ama, nem todo mundo expressa o cuidado da mesma maneira ou está no mesmo momento de consciência que você. Esperar reciprocidade como uma obrigação transforma cada gesto em um contrato invisível. E quando você dá esperando algo em troca, já não está dando livremente, está negociando. Essa negociação silenciosa enche o coração de frustração, porque cada vez que a resposta não vem na forma que você sonhou, nasce uma ferida. O estoicismo ensina que devemos agir de acordo com a nossa virtude e não em função do que vamos receber. Marco Aurélio dizia: faz o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Quando você entende isso, começa a soltar a necessidade de que os outros respondam na mesma intensidade que você entrega. Libertar-se dessa exigência não significa se conformar com desinteresse nem aceitar abusos. Significa que o valor do que você oferece não está na resposta, mas na sua intenção. Dar sem balança é dar de verdade. Às vezes você receberá muito, às vezes pouco e às vezes nada. Mas o que você dá por escolha nunca te enfraquece. Ele te define. A maturidade chega quando você percebe que o amor, o cuidado e a bondade são expressões livres, não moedas de troca. E no momento em que você para de contar o que recebeu, descobre uma paz nova. A paz de ser quem você é, sem depender da medida dos outros. Lição 7. Você não precisa ser escolhido para ter valor. Quantas vezes você permaneceu em lugares onde não era prioridade, tentando provar que merecia estar ali? Quantas vezes se diminuiu, insistiu, se moldou, acreditando que se desse mais, se cedesse mais, se amasse mais, finalmente alguém iria te escolher? Essa é uma das ilusões mais dolorosas, acreditar que o seu valor depende de ser escolhido por outra pessoa. Se você precisa implorar por um lugar, esse lugar não é seu. O amor verdadeiro não se mendiga, não se implora, não se conquista à força. Ele surge da liberdade e da reciprocidade, não da necessidade. A partir do momento em que você tenta convencer alguém a te dar espaço, já está abrindo mão da sua própria dignidade. O estoicismo nos lembra que a maior tragédia não é não ser escolhido, e sim esquecer de se escolher. Porque quando você se abandona tentando ser visto, perde o que tem de mais importante, sua paz e seu respeito por si mesmo. Marco Aurélio dizia que a mente se torna invencível quando deixa de depender do que não controla. Você não controla a atenção, o interesse ou o amor do outro, mas pode controlar a sua decisão de não se rebaixar para ser aceito. Não se trata de endurecer o coração, mas de ter clareza. Se um lugar exige que você implore para estar nele, esse lugar não te pertence. Escolha-se. Saia de onde só te toleram. Valorize-se antes de esperar que os outros façam isso por você. Porque no dia em que você parar de mendigar portas fechadas e começar a abrir as suas próprias, vai descobrir que nunca precisou ser escolhido para saber que tem valor. O verdadeiro reconhecimento começa dentro de você. Lição 8. As decepções nascem das suas expectativas.
Na maioria das vezes, o que te machuca não é o que aconteceu, mas o que você esperava que acontecesse. Construímos na mente um roteiro, como as pessoas deveriam agir, como a vida deveria responder, como tudo deveria se alinhar ao nosso desejo. E quando a realidade não segue esse roteiro, sentimos que o mundo nos traiu. Mas a verdade é que não foi a pessoa que falhou, foi a expectativa que criamos em cima dela que desmoronou. Idealizamos, colocamos alguém em um pedestal e quando vemos sua humanidade, sofremos. Esperamos perfeição, lealdade absoluta, atenção constante. Queremos que ajam como nós agiríamos, mas cada um tem sua própria forma de viver e ninguém nasceu para atender aos nossos padrões. O estoicismo nos ensina algo simples e libertador. Aceite as coisas como elas são, não como você quer que sejam. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos ferem, mas as opiniões que temos sobre eles. Quanto menos você exige que tudo siga seu plano, mais leve se torna. Isso não significa deixar de amar ou de confiar. Significa aprender a enxergar os outros como são e não como a sua mente gostaria que fossem. A decepção, na verdade, pode ser um presente. Ela te desperta do sonho, tira a venda dos olhos e mostra a realidade. Pergunte a si mesmo: será que essa dor vem da pessoa ou do que eu esperava dela? Quando você aprende a soltar essas expectativas, para de carregar o peso da fantasia e começa a viver com mais clareza. Amar sem idealizar e se relacionar sem criar um personagem perfeito no outro é um passo enorme para a paz interior. Lição Nini: ninguém é obrigado a te salvar da dor. Uma das lições mais difíceis de aceitar é esta: ninguém tem a obrigação de te tirar da dor. Ninguém nasceu com a missão de curar suas feridas, resolver seus problemas ou carregar o peso da sua vida. É claro que a presença de alguém pode ajudar, aliviar, confortar, mas atravessar a dor é um caminho que só você pode percorrer. Enquanto você espera um salvador, entrega o seu poder. Fica parado, acreditando que um dia alguém vai chegar e resolver tudo. E isso te prende. Mesmo aqueles que mais te amam têm limites. Eles podem te dar a mão, te ouvir, te apoiar, mas eles não podem caminhar no seu lugar. O estoicismo nos lembra que não é o que acontece que nos destrói, mas como interpretamos o que acontece. Se você olha para a dor como um castigo que precisa ser corrigido por outro, sofre em dobro. Mas se entende a dor como um mestre, como parte da sua transformação, algo começa a mudar dentro de você. Buscar salvadores apenas adia a sua força. Há dias em que você vai se sentir sozinho, e é nesses dias que precisa lembrar: esse desafio é meu, e a vitória também será. Cada lágrima que você enxuga sozinho é um treino silencioso de coragem. A solidão não vem para te punir, vem para te mostrar a sua força. E no dia em que você parar de esperar que alguém te salve, vai descobrir que sempre teve em si o poder de se levantar. Porque ninguém pode te resgatar melhor do que você mesmo. Essa escolha de se sustentar, vez após vez, é o gesto mais profundo de amor próprio que existe. Agora que você percorreu essas 12 lições, respire fundo e olhe para tudo o que você carregava até hoje. A necessidade de ser entendido, a busca constante por aprovação, a expectativa de que alguém viria te salvar ou te devolver tudo o que você deu. Quanto da sua vida estava nas mãos dos outros? O estoicismo não te pede para viver sozinho, nem para fechar o coração. Ele te convida a construir dentro de si um lugar tão firme que nada de fora possa te tirar do centro. Agradeça quando alguém caminhar ao seu lado, mas não dependa disso para continuar andando. Dê por escolha, não por medo. Solte o que não está no seu controle e abrace a paz que nasce desse gesto. Grave estas palavras no coração. Eu não espero, eu agradeço. Eu não dependo, eu escolho. Eu não exijo, eu valorizo. Repita isso toda vez que a decepção tentar te prender. Porque no momento em que você entender que ninguém tem a obrigação de te completar, vai perceber algo profundo. Você já estava inteiro. Se algo deste vídeo falou com você, escreva nos comentários, compartilhe e comece a praticar. Cada pequeno passo na direção desse entendimento vai te devolver a força que sempre esteve aí, e a gente se vê na próxima jornada.